Boa noite a todos. Boa noite. No nosso estudo sobre a Divina Providência, continuamos a tratar da influência determinante, em muitos casos, da oração no destino da humanidade, na salvação das pessoas, no curso dos acontecimentos, na mudança que a oração pode realizar. Atenção, quando afirmamos que a oração pode mudar tudo, Deus não está incluído. Deus, todavia, que eternamente já sabe de tudo, já sabe do que vai acontecer. Mas saber antecipadamente o que vai acontecer não significa dizer que aquilo que vai acontecer a descaso da liberdade do homem, seja para o bem, seja para o mal. Da mesma forma, a oração será sempre um mistério. Como compreender que a intervenção humana livre, ou seja, sem nenhuma coação, quando pratica o bem ou pratica o mal, ela esteja no plano misterioso de Deus, que não quer o pecado, que não quer o mal, mas conhece tanto o bem quanto o mal desde toda a eternidade. Conhece também a oração, os pedidos que são formulados e a intenção com que esses pedidos são formulados. E leva em conta a oração e tributa à oração um poder que é dele, de Deus Todo-Poderoso. Poder que ele, desde toda a eternidade, se dignou manifestar em previsão da oração, a qual ele quis tributar um poder. Estamos exatamente nessa questão e eu pediria de novo que abríssemos a primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 14 a 15. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Vejam o tempo dos verbos aí. Na hora em que eu peço, se eu tenho certeza que aquilo que eu estou pedindo é de acordo com sua vontade, vejam o tempo do verbo, já recebemos o que pedimos. Eu já recebi. Atenção, eu já recebi aquilo que eu pedi de acordo com sua vontade. Nunca lê o versículo 15 sem o versículo 14. Mas vamos imaginar, teoricamente, Dom José, que eu peça a Deus Todo-Poderoso que o meu filho seja aprovado num determinado concurso, e isso de fato corresponde à vontade de Deus. Ora, o concurso vai ser somente no final do ano, mas eu estou pedindo agora, e o versículo 15 diz, eu já recebi. Como é que eu posso receber uma graça que só vai acontecer no fim do ano? É simples. Você já recebeu desde toda a eternidade o que Deus, desde toda a eternidade, se dignou conceder a você. Você já recebeu desde o ab eterno aquilo que Deus, desde toda a eternidade, se dignou conceder ao seu filho, graças ao pedido que você fez no tempo. É difícil de entrar na cachola? Claro que é difícil, mas é assim. Eu não recebi no tempo, recebi na eternidade. Ficou claro? Vamos imaginar outro pedido, digamos assim, que não vai acontecer tanto no final do ano. A mãe que pede aquilo que comprovadamente é a vontade de Deus. Não se discute isso.
O filho, tão rebelde quanto Santo Agostinho antes da conversão. A mãe chora, se descabela, passa noites e noites em claro, rezando, debulhando o seu terço, fazendo duras penitências, fazendo rigorosas mortificações, etc. Ela está pedindo a conversão do filho. Ela está pedindo aquilo que verdadeiramente é a vontade de Deus. É indiscutível. Deus quer que todos se salvem. Deus quer a conversão de todos. Agora olhem para o versículo 15. Olhem para o versículo 15 e vejam o versículo 14. Vamos então agora ao tempo do verbo, dos verbos no versículo 15 e ao pedido que é formulado, o conteúdo do pedido, se ele é de acordo com a vontade de Deus ou não. Conversão do filho. Vamos imaginar que o filho continua praticando o pecado. O filho continua praticando coisas horríveis. E a mãe está rezando agora. Está claro? Deus Todo-Poderoso se dignou conceder a conversão dele, vamos imaginar, em artigo de morte. Como o ladrão crucificado ao lado de Jesus. E Deus Todo-Poderoso sabe que daqui, desde o dia em que a mãe dele está rezando, até o dia da morte dele, ainda vão lá uns 25 ou 30 anos. A mãe, que confia na providência divina, ainda que não saiba de qual esse versículo, ela diz, confiadamente, o que eu estou pedindo é conforme a vontade de Deus. Eu já recebi a conversão do meu filho. Por favor, sabemos que Ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos. Sabemos daí que já recebemos o que pedimos. De novo, a pergunta que choca: como é que ela já recebeu, se o filho ainda não se converteu? Ela já recebeu no plano eterno de Deus. Desde toda a eternidade, Deus já sabe, vai converter o filho dela. Ainda que ela nem veja isso aqui na terra. Ah, mas eu queria morrer e ver meu filho convertido. Bom, Santa Mônica teve esse privilégio. Mas isso não significa que você pedindo, Deus tem a obrigação de lhe dar, mesmo que aquilo que você peça seja de acordo com a vontade dele, Deus não tem a obrigação de lhe dar enquanto você esteja aqui na terra. Então é perfeitamente possível que a mãe continue a rezar e a chorar, e a confiar, e a suplicar, e a se mortificar pela conversão do filho, ela adoeça ou ela envelheça, e o filho ruim para burro, até na hora da morte ele continua a praticar o pecado. A mãe, cristã, católica, fervorosa, diz precisamente isto: meu filho, nesta terra, eu não vou ver você convertido, mas eu já recebi aquilo que eu pedi, que é a sua conversão. Como assim, mãe? Eu não estou convertido, não. Eu já recebi. Você não está convertido agora. Mas muitas águas vão passar debaixo da ponte. Porque aquilo que eu pedi é indiscutivelmente, atenção, a confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Nós estamos aqui diante de um texto que é talvez o mais importante, juntamente com a oração em nome de Jesus, que a gente vai ver daqui a pouco. Palavra dele: tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Qualquer coisa, qualquer coisa. Pois bem, ficou claro, mas ficando escuro, viu? Porque eu estou tratando de um mistério, tá claro? Um mistério que envolve tempo de um lado e eternidade do outro. Agora vem uma pergunta que São Beda, o venerável, São Beda foi um monge na Inglaterra. Ele nasceu no ano 672 e morreu no ano 735. Ele, doutor da igreja, ele comentou esses dois versículos e traz para a gente uma riqueza muito grande.
O que é que São Beda diz no seu comentário à primeira carta de São João? Ele diz o seguinte: isto, conforme a sua vontade, vejam lá no versículo 14, se pode entender de duas maneiras. Uma, que peçamos o que Ele quer. Isso está evidente no versículo. Olhem lá, versículo 14. Outra, que cheguemos a ser como Ele deseja que sejamos ao pedir. Ou seja, ter uma fé que age com o amor. Portanto, se for conforme a sua vontade, São Beda intui daí, em tudo que lhe pedirmos, se for conforme a nossa vontade, a vontade de Deus, não só o pedido, mas a disposição do pedinte. Porque a disposição do pedinte pode estragar o pedido. Como assim? Quer dizer então que não basta que eu me dirija a Deus pedindo aquilo que é de acordo com sua vontade? Não basta. Por exemplo, a mãe que pede a conversão do filho. Muito bem. Vamos imaginar que aqui indiscutivelmente que a conversão do filho é de acordo com a vontade de Deus. Mas as disposições dela, quando ela pede, deixam muito a desejar, desqualificam, empauperizam, para usar um neologismo que eu acabei de inventar agora, ou seja, empobrecem, como que colocam um obstáculo no agir de Deus, porque eu não peço com humildade. Lembrem-se de uma parábola de duas personagens que sobem ao templo para rezar. Um, o fariseu, o outro, o publicano. Quem voltou para casa justificado? O publicano. O fariseu não voltou para casa justificado. E reparem que ambos rezaram. Uma oração agradou a Deus, a outra não agradou a Deus. Aliás, isso já é antigo. Foram dois irmãos, Caim e Abel, ambos apresentaram sacrifício a Deus. Só que o sacrifício que foi agradável a Deus foi o de Abel e não o de Caim. Isso significa que sacrifício por sacrifício, culto por culto, oração por oração, pedido por pedido, isso não é suficiente. Outros elementos, outras componentes, outros componentes têm que entrar aí para analisarmos não só a força, o poder da oração. Vamos à carta de São Tiago, versículo 16, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Agora vem o que interessa. A oração do justo tem grande eficácia. Se nós pegarmos o antônimo de justo e colocarmos injusto, temos que alterar o objeto direto do verbo ter. Se a oração do justo tem grande eficácia, a oração do injusto é ineficaz. Ainda que o seu pedido corresponda à vontade de Deus. Então vejam, uma pessoa injusta, e os tipos de injustiça são muitos. Vamos imaginar que um pai pede a conversão do filho, mas ele é injusto com sua própria esposa, traindo-a. Não, mas o que eu estou pedindo é de acordo com a vontade dele. Alto lá. A vontade dele até certo ponto. A vontade dele, sem dúvida alguma, está no pedido que você está formulando, porque Deus quer a conversão do seu filho, mas Deus não quer aquilo que está alojado no seu coração. Isto é, não é a vontade de Deus, a prática que você vem fazendo, ainda que você peça a Deus aquilo que lhe agrada. Portanto, conforme sua vontade, comporta não apenas o pedido, mas também as disposições do pedinte. Ficou claro? Ficou claro? Portanto, é muito sério quando a gente se dispõe a rezar e deseja, antes de tudo, saiba que é o próprio Deus quem deseja que você obtenha tudo da oração, que você
obtenha, que você alcance todas as graças rezando. Mas, por favor, São Beda, mais uma vez, conforme sua vontade, como diz a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, se pode entender de duas maneiras. Uma, que peçamos o que Ele quer. Outra, que cheguemos a ser como Ele deseja que sejamos ao pedir. Isto é, ter uma fé que age com o amor. Vamos então agora dar alguns exemplos. Uma pessoa reza segundo a vontade do Senhor e, portanto, obtém tudo aquilo que pede. Não apenas quem pede o que Deus quer, e pede o que Deus quer quem suplica, essencialmente o que está contido no Pai Nosso. Nós já vimos no começo da relação entre oração e providência divina que o conteúdo dos pedidos nossos, quaisquer que sejam eles têm que se adequar, têm que se encaixar de alguma forma na oração perfeita, na oração que Jesus nos ensinou. Se algum pedido não entrar em conflito, por assim dizer, com as grandes categorias que estão no Pai Nosso, o pedido não vai ser atendido. Claro, o Senhor ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou os seus discípulos a rezar. Jesus então ensina o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela tem todos os pedidos, ainda que de forma muito genérica, porque o que está no Pai Nosso é genérico. É genérico. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você não pode reduzir a expressão pão nosso, nem à Eucaristia, que está aí incluída, nem também ao pão material, à comida, ao macarrão, ao arroz, etc. Porque é uma expressão que comporta todos os bens espirituais e materiais que integram a nossa vida. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Portanto, o pão aqui comporta também a palavra de Deus, comporta a Eucaristia, comporta os bens materiais, e há uma gama tão grande de bens materiais que vão desde a profissão, a faculdade, o dinheiro para pagar isso, o projeto para reformar a casa, para concluir alguma coisa e assim por diante. A oração do Pai Nosso, ela é per si genérica demais e não pode ser diferente. O específico de cada pedido, nós é que vamos apresentar a Deus. Porque cada um de nós tem especificidades, cada um de nós tem particularidades, tem peculiaridades, tem necessidades específicas que tocam apenas a nós, porque dizem respeito à nossa própria vida privada ou à vida privada, os negócios, enfim, das pessoas, dos nossos entes queridos e das pessoas por quem nós rezamos. Não pode, portanto, jamais haver conflito entre aquilo que eu peço e as categorias que Jesus colocou no Pai Nosso. Portanto, quando eu peço fazendo o que Deus quer e peço querendo o que Deus quer, minha oração é infalível. Aliás, existe agora, no texto que nós vamos analisar, na mesma primeira carta de São João, capítulo 3, de 21 a 22, nós temos um segredinho. 1 João 3, 22, por favor, é preciso ler sempre com 1 João 5, 14 a 15. Vamos ao texto. Então, agora a gente já acrescenta um elemento. A providência divina dispôs conceder-nos tudo, se pedirmos o que Deus quer e se agirmos como Ele quiser, como Ele quer. Todos juntos. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus e tudo o que lhe pedirmos receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a seus olhos. Pronto. Agora já temos mais um elemento. Não basta você pedir aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Isso vale com relação ao pedido, ao conteúdo do pedido. Você vai obter tudo.
ponto e vírgula. Mas para que você obtenha tudo da parte de Deus, você precisa se certificar de que aquilo que você está pedindo verdadeiramente corresponde à vontade de Deus. Se você não tem certeza disso, é preciso acrescentar a cláusula do Jardim das Oliveiras. Por exemplo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Peguemos essa frase, ok? E você vai aplicar isso ao cálice amargo do sofrimento, da dor, da aflição que uma pessoa está experimentando. Eu aqui não vou citar nenhum cálice amargo. E por que são tantos? São tantos. Enfim, imagine o cálice amargo que alguém está bebendo ou vai começar a beber. E o cálice amargo, você não tem certeza exatamente se pedir para o Pai afastar esse cálice corresponde ou não à vontade dele. Como então você deve pedir? Assim como Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, se possível, afasta o cálice que a minha esposa está para beber, que o meu esposo está para beber, que o meu filho está para beber. Ponto. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. Ao dizer isso, você está submetendo sua vontade à vontade de Deus. Bem, mas isso por si só não é suficiente. Fazendo isso é meio caminho andado, porque é preciso caminhar mais outro meio caminho. É o caminho da sua disposição interior. O que torna a oração poderosa não é somente pedir o que Deus quer, mas que o pedinte faça o que Deus quer. De novo, devagar, e tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, porque, atenção, olha o porquê, guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Por causa disso, agora vamos a Tiago 5,14, que acabamos de ler. Qual é a oração que tem grande poder? É a oração do santo, é a oração do justo, é a oração daquele que faz o que agrada a Deus. É a oração daquele que guarda os mandamentos de Deus. Então aqui nós já temos um elemento muito importante da oração infalível. Aliás, não conheço na língua portuguesa nenhuma obra sobre isso. Eu quisera ter tempo, sinceramente tempo, para escrever sobre esse assunto fascinante, a oração infalível. A oração que não falha nunca, a oração que consegue tudo de Deus. E é preciso desdobrar esses textos que nós estamos vendo, que estão espalhados na primeira carta de São João, etc., mas sobretudo em duas frases que Jesus pronunciou, que se encontram no Evangelho segundo João, e que nós vamos comentar exatamente a partir de agora. Repito, para que ninguém esqueça, Tiago 5,16, a oração do justo tem grande eficácia. A eficácia da oração, portanto, tem relação necessária, tem relação indissociável com a santidade do orante. Por isso, o santo, em nome de Cristo eu digo, não subestimem a força daquela pessoa santa, ainda que seja analfabeta. Uma pessoa completamente inexpressiva do ponto de vista social, econômico, político e até eclesiástico. Mas uma santinha cujo odor de santidade você percebe quando olha para ela, quando conversa com ela, quando você percebe que ela tem intimidade com Deus na oração. É uma pessoa de oração. Peça exatamente assim, nas suas preces, ore por mim ou ore por fulano de tal.
E não subestimem isso, porque se tratar daquela ignorante, vamos dizer assim, social, lá da roça do interior das Brenhas, ou de Curvelo, ou de Paulo Jacinto nas Alagoas, minha terra, ou de qualquer cidade, lá da roça mesmo. Mas se vocês intuírem, aliás, a santidade, para quem tem um caminho para Deus, não é difícil de você descobrir, não. A santidade, ela deixa uns traços, ela deixa um cheiro. A santidade, ela deixa sinais. E sinais que se traduzem, às vezes, na simplicidade do vestir, na maneira como a pessoa fala, no seu comportamento, na sua conduta, etc. Recorram a essas pessoas, por favor, e não subestimem a força dessas. Maxime quando elas levam a vida de santidade. Porque a oração do justo tem grande efeito. Volte de novo, Hélito, por favor, 1 João 3, de 21 a 22. Esse texto, se você perceber que uma pessoa procura, malgrado suas limitações, cumprir os mandamentos de Deus, saiba, essa pessoa obtém tudo de Deus. Por favor, não ignorem, não menosprezem, não deixem passar. Peçam a ajuda dessa pessoa e digam explicitamente nas suas orações: lembre-se de mim. Isso não é pouca coisa, isso não é formalidade, isso não é brincadeira, isso não é desnecessário. É a mais pura doutrina bíblica. Doutrina bíblica. De novo, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus. Vejam, consciência pura. Eu não estou falando aqui de consciência errônea, de uma pessoa que julga que o pecado que ela está fazendo não tem nada de mais e nem pecado é. Estou falando de consciência reta, de consciência iluminada pela palavra de Deus. Uma pessoa que faz o seu exame de consciência: meu Deus, tu sabes do íntimo do meu coração, mas hoje eu não cometi um pecado mortal. A minha consciência não me acusa disso. Eu já investiguei, eu fiz uma devassa na minha vida, no meu passado, da minha última confissão até hoje, com toda a sinceridade, diante de ti, perante quem ninguém pode esconder, nem dissimular, nem colocar debaixo do tapete. Tu sabes, Senhor, minha consciência de nada me acusa. Aqui estamos diante de uma pessoa santa. Aí vem a bomba maravilhosa do versículo seguinte: tudo que lhe pedirmos, receberemos dele. Porque, olhe o motivo, o porquê não está em Deus. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Eu vou dizer uma frase, mas me interprete da melhor maneira possível. Alguém já dizia que a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. É em cima dessa frase que eu vou usar um neologismo lá do Nordeste. Deus se derrete todinho diante de um santo. Deus se debruça e diz: o que é que você quer? Você que só faz o que me agrada. Como é que eu posso dizer não para você? E Jesus demonstrou isso no início de sua vida pública. Como é? Qual é o protestante? Evangélico somos nós. Qual é o protestante que pode encontrar um defeito em Nossa Senhora? Um defeito moral. Encontre um, pelo amor de Deus. E agora crave os olhos aqui no versículo 22 e diga: o pedido de Nossa Senhora nas bodas de Caná, ele podia dizer não para ela? Olhem bem. Reparem a força da bem-aventurada Virgem Maria. Está aqui. Como é que Jesus podia dizer não para ela? Só que o versículo 22 não se aplica somente a ela. Qualquer pessoa que guarda os mandamentos do Senhor e faz o que é agradável aos seus olhos, tudo que a pessoa pede, recebe. Então vejam, desde toda a eternidade, a divina providência dignou-se conceder-nos tudo aquilo que passa pelo pedido de uma pessoa que guarda os mandamentos. Desde toda a eternidade, Deus se dignou conceder a graça para o teu filho. Mas levando em conta a oração daquela pessoa, da tua família,
Essa verdadeiramente sim. Oxalá sejas tu que estás a me assistir agora pela internet. É assim o plano da divina providência. Sim, alguém pode dizer, mas Deus é todo poderoso e pode conceder graça sem que ninguém peça. É verdade. Nós temos um exemplo disso. Quem pode dizer quem foi a coitada miserável, numa cidade de Israel? Jesus entrou nessa cidade. Essa coitada ia chorando, levando o seu único filho para sepultar. Ela não pediu nada. O texto não diz que alguém pediu. Foi iniciativa de Jesus, que cheio de compaixão, chegou para ela e, não chore, parou o cortejo, ele tocou no corpo do menino e o menino se levantou. E Jesus depois foi embora. Sim, é verdade. Deus Todo-Poderoso pode conceder o que Ele quiser, a quem Ele quiser e quando Ele quiser, sem que ninguém peça, porque Ele é Deus. Mas dignou-se também, desde toda a eternidade, conceder tudo, aquilo que se pede de acordo com sua vontade, feito por alguém que faz a vontade dele. Portanto, é um outro canal poderoso, seguro, eficaz. Se a viúva de Naim recebeu só uma dádiva, e que dádiva maravilhosa, uma viúva da cidade de Naim. Estivemos agora na Terra Santa, fomos à cidade de Naim. Pois bem, então, se Deus Todo-Poderoso concedeu uma dádiva a quem nunca pediu nada a Ele, e Ele é livre porque Ele é Deus, quando se trata de uma pessoa que faz o que Ele quer e pede o que Ele quer, Ele se dignou desde toda a eternidade conceder tudo de acordo com sua vontade. Vamos ver como é que está a nossa memória, porque esses textos são importantes. Um do capítulo 3 da primeira carta de São João e o outro do capítulo 5 da primeira carta de São João. Os dois textos da primeira carta de São João. Capítulo 3, de 21 a 22. E capítulo 5, de 14 a 15. Muito bem, muito bem. Agora, vamos deixar o nosso coração mais palpitante de alegria, de muita felicidade, porque agora é uma promessa de Jesus, mas uma promessa que, eu devo dizer a vocês, é uma das mais mal interpretadas. É uma das mais deturpadas. Os textos são, por favor, João 14, de 13 a 14, e João 15, 16, e João 16, 14. Um versículo do capítulo 14, um versículo do capítulo 15 e um versículo do capítulo 16. Vamos logo a João 14. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Digam com toda sinceridade, mas com toda simplicidade. É animador ou não é? É muito animador ou não é? Perfeito, maravilha. Bem, agora prestem atenção, porque cada palavra foi bem colocada por Jesus. E cada palavra tem um significado tremendo. O que vamos comentar agora é qualquer coisa, atenção, que me pedirdes em meu nome. Em meu nome, tanto aparece no versículo 13, como aparece no versículo 14. E é isso que faz toda a diferença. Em meu nome. Vamos agora a João 15. João 15, 16, todos juntos. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda.
Aqui de novo, em meu nome. Qual é a diferença de João 14 para João 15? Em João 14, quem é que concede? Olhe bem. Em João 14, Jesus. Em João 15, o Pai. O Pai, ok? Mas de qualquer maneira, temos a mesma coisa, em meu nome, em meu nome. Então, tanto você pode pedir a Jesus, em nome de Jesus, João 14, como pode pedir ao Pai, em nome de Jesus. Ou seja, eu te peço, ou seja, por meio de Jesus, em nome de Jesus. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. E há um só mediador entre Deus Pai e os homens, diz a 1 Timóteo, não é? Capítulo 2, versículo 5, se não me engano. Pois, versículo 5, sim. Vejamos, agora, vamos a João 16. João 16, versículo 24. Todos juntos, devagar. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Então temos um texto de João 14, um texto de João 15 e um texto de João 16, onde Jesus garante com todas as letras a oração em nome dele. Qualquer coisa dirigida ao Pai ou dirigida a ele é atendida. Muito bem. A oração feita em nome de Jesus, por que ela será sempre atendida? Será que o simples imaginar, pensar ou pronunciar o nome de Jesus já dá um estalo mágico e torna a oração automaticamente eficaz e você vai receber tudo? Não é o pronunciar a expressão em nome de Jesus. Não é um simples pronunciar, é algo muito mais profundo. É algo muito mais sério. Eu vou fazer 4 pontuações e creio que, se não der para concluirmos hoje, concluiremos no próximo sábado, porque aqui estamos diante de 3 textos cruciais, importantíssimos para a motivação da nossa vida de oração e a nossa compreensão do próprio estudo sobre a divina providência. A divina providência determinou que a oração interferisse, a oração fosse um elemento fundamental no destino da humanidade, no destino dos homens. Alterar, desviar, retardar, apressar, tudo isso na lógica humana, no tempo, de acordo com os critérios do tempo, não em Deus. Em Deus não se altera nada. Deus já sabe de tudo, Deus conhece tudo. Conhece eternamente aquilo que está sujeito à mudança. Mas aquilo que está sujeito à mudança, e por que está sujeito à mudança? A oração, ela interfere, altera, modifica, coloca obstáculos, impede, susta, destrói, constrói, realiza milagres, prodígios. É o que Jesus garante nesses 3 textos que nós acabamos de ouvir. Primeira pontuação sobre em nome de Jesus. A oração em nome de Jesus relaciona-se com a prerrogativa única e exclusiva da mediação de nosso Senhor entre Deus Pai e os homens. Já vimos, citamos ainda há pouco, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2, 5. Vamos então pedir a ajuda de São Cirilo de Alexandria, que escreveu o seu comentário ao Evangelho de João, no capítulo 11 de sua obra, parágrafo 2. Vejam o que ele diz. Ao dizer em meu nome, Jesus está se apresentando como mediador
e benfeitor junto com o Pai. Isto é o que significa em meu nome, dado que não temos acesso a Deus Pai, senão através do Filho. Com efeito, através dele, temos acesso ao Pai em um só Espírito, Efésios capítulo 2, versículo 18, conforme está escrito. Por isso também diz, atenção, São Cirilo aqui cita João capítulo 10, versículo 7 e João capítulo 14, versículo 6. Eu sou a porta, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Como o Filho também é Deus, juntamente com o Pai, provê os santos de coisas boas, com o que resulta ser co-doador de nossa bênção. Portanto, os pedidos devem ser feitos em nome de Cristo, nosso Salvador. Assim será, portanto, como o Pai dará o seu consentimento com facilidade e outorgará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, pedir em nome de Jesus. Ninguém caia na presunção de achar que um pedido chega ao Pai que não passe por Jesus. Tem que passar por Jesus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a oração em nome de Jesus é a oração que é formulada ao Pai pela mediação de Jesus, com a autoridade de Jesus, porque Ele deu esta autoridade. Primeira pontuação. Segunda pontuação. A oração em nome de Jesus quer dizer também que tudo o que pedimos ao Pai está em consonância com a vontade e os ensinamentos de Jesus. Aquilo que eu já disse em muitas ocasiões aqui nas homilias. Pedir em nome de é pedir no lugar da pessoa que estamos citando o nome para evocar a autoridade. Então, o núncio apostólico no Brasil é o embaixador do Papa no Brasil. Ele age aqui no Brasil em nome do Papa. Numa cerimônia qualquer no Brasil, na condição de núncio apostólico, ele faz as vezes do Papa. E ele não pode jamais agir nem falar em dissonância com o ensinamento do Papa, porque ele é o representante do Papa. Agir em nome de significa respeitar a vontade daquele que você está representando, daquele que você ali está agindo em nome dele. Ficou claro? Portanto, é impossível que uma oração em nome de Jesus peça ao Pai aquilo que é contra a vontade de Jesus. Afinal de contas, mas entenderam? Ficou claro? Filipenses 2:5, Filipenses 2:5, uma frase pequenininha, bem pequenininha, e aqui eu vou precisar que alguém leia, seu Gilberto, por favor, a tradução da Bíblia de Jerusalém, porque a tradução da Bíblia Ave Maria é a seguinte, todos juntos, Filipenses 2:5. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Repare que na nota de rodapé da Bíblia Ave Maria, diz, pode-se traduzir também, tende em vós os mesmos sentimentos de que Jesus Cristo estava animado. A sua. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Pronto. A nota de rodapé da Bíblia Ave Maria é a mesma tradução, rigorosamente falando, da Bíblia de Jerusalém. Tem os mesmos sentimentos. Se você sente diferente de Jesus, você não está rezando em nome de Jesus. Portanto, oração em nome de Jesus é uma oração que respeita sempre, que submete sempre o seu pedido à vontade de Jesus. Jesus, eu te peço em teu nome. Que significa dizer? Eu te peço submetendo minha vontade à tua. Na verdade, eu estou pedindo que tua vontade se cumpra na minha vida ou nesse problema que eu estou apresentando. Ou quando você se dirige ao Pai, ó Pai,
eu te peço em nome de Jesus. Isto é, com os mesmos sentimentos de Jesus, identificando-me com a vontade de Jesus, com os desejos de Jesus. Ficou claro? Ficou claro? Muito bem. Avancemos. Vamos agora a Efésios capítulo 1, versículo 5. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Pronto. O que é a oração em nome de Jesus? É uma oração que respeita, que acolhe, que suplica, que implora, que submete a vontade do suplicante ao beneplácito, atenção, de sua livre vontade. Ou seja, oração em nome de Jesus é oração segundo a sua livre vontade, nunca contra ela. Muito bem. Agora, outro enfoque a respeito da oração em nome de Jesus é que ela sempre é operada pela força de Jesus. Quem pode dizer qual é a força de Jesus? Jesus, antes de subir aos céus, no contexto da sua subida aos céus, esse foi o evangelho do domingo passado, a ascensão, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a narrativa foi de São Lucas no final do evangelho, mas a primeira leitura foi de Atos. Ele diz, dentro de poucos dias recebereis uma força e sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, na Galileia e até aos confins da terra. Que força é esta? Aquela que vamos comemorar amanhã. Quer dizer que já comemoramos hoje com o pôr do sol, porque a vigília da véspera de uma solenidade já é a própria solenidade. Já estamos em Pentecostes. Muito bem, qual é a força de Jesus? O Espírito Santo. Vamos ver a palavra força em Atos, capítulo 1. Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Então vejam, o que é a oração em nome de Jesus? É a oração no Espírito Santo. Dado que no Novo Testamento o nome de Jesus identifica a sua pessoa, rezar em nome de Jesus comporta dirigir-se ao Pai com a autoridade e com o poder de Jesus, que é o Espírito Santo. São Paulo ensina em Romanos 8, versículo 9, se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Olha que interessante. Já a oração em nome de Jesus, porque é no Espírito, ela é infalível. Porque a oração em nome de Jesus obtém tudo. Porque o protagonista da oração não é o orante, rigorosamente falando, mas é a força de Jesus. Vamos ao belíssimo, estupendíssimo texto de Romanos 8, de 26 a 27, e vocês vão entender por que oração em nome de Jesus, ela obtém tudo, ela recebe tudo, ela alcança tudo, porque é uma oração no Espírito. Romanos 8, de 26 a 27. Então, vejam a concatenação. Oração em nome de Jesus é a oração feita com a autoridade de Jesus, feita de acordo com a vontade de Jesus e feita com a força de Jesus. A força de Jesus é o Espírito. E vejam qual é o papel do Espírito quando nós rezamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Romanos 8, de 26 a 27, bem devagar. O texto é riquíssimo, o texto é belíssimo e ajuda a compreender o significado de em nome de Jesus. Todos juntos.
Outros sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. É rico demais, é bonito demais, é claro demais no meu entendimento. O Espírito vem em auxílio. Rezar em nome de Jesus é rezar com o poder de Jesus. O poder de Jesus é o Espírito. É o Espírito mesmo. Atenção, atenção. Espírito mesmo. Por favor, é o Espírito Santo. Quem reza tagarelando, sem invocar o Espírito de Jesus, pedindo o que não é a vontade de Jesus, sem as disposições, sem guardar os mandamentos, é um tagarela, ou uma tagarela que pensa que está rezando em nome de Jesus, mas não está rezando em nome de Jesus. O Espírito mesmo intercede por nós, porque não sabemos orar, nem pedir como convém. Então, trata-se de uma intimidade absolutamente misteriosa. O Espírito reveste, penetra de forma doce, de forma suave e ajuda nossa inteligência, nossa vontade, nossos afetos na oração a pedir segundo Deus. Vejam o finalzinho do outro versículo. Ele é que sabe o que deseja o Espírito, aquele que perscruta os corações, o qual, o qual, não somos nós que intercedemos, mas o Espírito conosco e em nós, intercede pelos santos segundo Deus. Essa oração obtém absolutamente, completamente tudo, absolutamente. E para concluir, eu recordo que na liturgia da igreja, todos vocês sabem, desde a tenra idade, que a expressão em nome de Jesus ou parecidas com ela são expressões clássicas dentro da missa. E cito algumas delas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois, por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, por Cristo nosso Senhor. E de forma parecida, a nossa oração privada ao Pai, quando nós iniciamos ou concluímos as nossas súplicas ou intercessões com expressões como esta: por Jesus Cristo, vosso amado Filho, por amor de Jesus Cristo, pelos merecimentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, pela paixão de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. São expressões todas que evocam a mediação de Cristo, o poder de Cristo, a vontade santíssima de Cristo. Muito bem. Santo Agostinho, sempre ele, tem que ser ele, tem um texto no Tratado 73 sobre o Evangelho segundo João, só sobre essa passagem, a oração em nome de Jesus. Mas a intuição dele é tão bela, um pouquinho demorada. No próximo sábado, se Deus quiser, vamos esperar um pouquinho. É porque é uma riqueza, ele faz uma interpretação muito bonita, orar em nome de Jesus. O que significa a palavra Yeshua? Qual é a etimologia da palavra Yeshua? E é em cima da etimologia da palavra Yeshua, Jesus, que ele explica de forma belíssima porque a oração em nome de Jesus obtém tudo, alcança tudo da parte de Deus. Mas isso é no próximo sábado. Até lá, se Deus quiser, boa noite.